Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empreendedor, Empreendedora Estoica. Um podcast onde a gente traz o lado difícil, o lado desafiador das situações. A gente entender que a gente não tem poder sobre mudar as coisas que nos acontecem, mas a gente tem poder sobre mudar como a gente reage a tudo isso. E para isso eu trago pessoas inspiradoras. E hoje eu tenho uma honra enorme de ter aqui comigo Raquel Teixeira. Ela é head do programa Winning Women da EY, da Ernst Young, e hoje ela vai compartilhar com a gente aqui todos esses desafios de ser uma grande executiva, de tocar um programa referência no Brasil e no mundo sobre mulheres empreendedoras, e, além disso, gerenciar a vida pessoal, relacionamentos, filhos. Então é uma história de muita superação e muita inspiração. Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui no podcast Empreendedor Estoico. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, o prazer é meu. Assim, um orgulho estar aqui com você, um empreendedor que eu admiro muito, poder bater esse papo, contar um pouco aí também da minha trajetória e tudo que a gente tem feito aí junto a esse mercado de empreendedorismo, em especial de mulheres, que é um tema tão desafiador. Bacana. A gente se conheceu, acho que tem o quê? Uns 10 anos mais ou menos, né? Na época da BB Store, lá atrás. E desde então você já estava sempre presente nos meios da Endeavor, já envolvida nos eventos de empreendedorismo. Conta um pouco pra gente do seu histórico, como é que você chegou nesse universo, nesse meio. Bom, primeiro eu também fui empreendedora. Eu tive minha empresa de assessoria a expatriados, mobilidade global, de 98 até 2008. Era uma empresa, eu era a única sócia da empresa e eu construí muito uma empresa, uma boutique de expatriação, apoiando executivos que vinham transferidos do exterior para o Brasil para trabalhar em grandes multinacionais e brasileiros também fora. Além de olhar a parte migratória, eu também cuidava da vida pessoal deles, busca de escola para os filhos, busca de moradia, ajudar a esposa a se ambientar no Brasil e também um pouco do treinamento intercultural, que é justamente ajudá-los a evitar o choque de culturas. E aí, por 10 anos, eu toquei minha empresa, até que em 2008, a UI, que é uma empresa enorme e tinha a parte de imigração no mundo todo, decidiu trazer imigração para o Brasil. Foi justamente na época onde explodiu a camada pré-sal. Começaram a vir para o Brasil muitos estrangeiros para ficar em plataformas de embarcação. E a UI decidiu, ao invés de começar do zero, trazer alguém que já tinha expertise, já estava uma empresa rodando com clientes. E eles me convidaram para fazer parte, foi o primeiro desafio, né, deixar de ser empreendedora e passar a ser executiva de uma grande empresa, uma multinacional. Eu nunca tinha trabalhado em grandes corporações. É uma grande mudança, né? Uma grande mudança. E aí deixar, né, ao lado, não que o empreendedor a vida seja fácil, é muito complicado também, mas eu tinha já a minha rotina, a minha organização, a minha flexibilidade, né? A tomada de decisão era exclusivamente minha, mas ao mesmo tempo era uma vida muito solitária. E aí, ir para a UI significava abrir mão de algumas coisas, né? Da minha flexibilidade, da tomada de decisão, para ter chefes, bater metas, né? Então, uma cobrança muito maior. Mas na época, eu decidi ir porque ia ser a primeira empresa global a entrar no Brasil, no mercado de imigração. Então, isso significava que as boutiques, elas poderiam desaparecer, porque chegando em empresas globais, eles iam pegar o mercado, uma vez que os contratos viriam de fora. Eu fiquei com essa preocupação. E entrei em 2008 na UI. Acho que hoje, olhando para trás, eu vi que a decisão foi super importante, assim, mudou radicalmente a minha vida para um lado positivo, né, um lado positivo. E durante 12 anos eu toquei a área de imigração, e até que em 2019, quando meu filho nasceu, eu decidi mudar de área. Já estava há mais de 25 anos tocando a área de imigração, entre o momento que eu fui funcionária de um escritório de advocacia, ter a minha empresa a UI, foi um total de 25 anos. Aí eu decidi que era hora de mudar e buscar alguma coisa mais relacionada aos meus valores, propósito, impacto. Foi aí que eu decidi sair da área de imigração e ir para a área de mercados, para tocar os programas de empreendedorismo e relacionamentos da UI. Então, para mim, foi também um outro desafio, né? Como você recomeçar depois de vários desafios. Mas, para mim, em 2019 foi a virada, 2018 foi a virada de chave quando meu filho nasceu. Muitas coisas com a minha gravidez veio também a questão de mudança, de trabalhar com impacto e propósito. Bacana, que nós temos alguns pontos, né? Você tinha me contado anteriormente, na verdade, você empreende dentro da UI, né?
Eu falei Ernest Young, o nome Ernest Young se mantém ou ele é abolido? É só UI? A gente fala UI, a nossa razão social ainda é Ernest Young, mas a gente usa UI. Só o Mudamos UI, né? a marca. Porque você toca 2 programas fundamentais da UI, né? Programas globais, né? Que um deles é o programa Winning Women, o outro é o Empreendedor do Ano, né? Que eu tive a honra de participar agora, ser reconhecido na categoria Impacto. Participei dele há 10 anos atrás também no Emerging com a BB Store. Então é um programa espetacular que é um Oscar mundial de empreendedorismo, né? Achei ele muito fantástico. Então, de um lado, você vai para esse lado de empreender dentro de uma grande corporação com esses grandes eventos, com esses grandes 2 produtos da UI. E de outro lado, você tem um filho em 2019. Ele nasceu em 2018. 2018. Então, a gente tem muito um impacto enorme, né? E você me contou anteriormente que você tinha tido um desafio enorme na gravidez e tudo mais. Como é que foi essa passagem toda? Da minha vida, que eu falo assim, que a coisa mais certa que eu tinha, a única certeza que eu tive na minha vida toda era que eu ia ser mãe. Eu queria ter filhos. Eu até falava pra minha mãe assim, se prepara, porque eu vou ter filho com ou sem marido. Melhor que seja com marido. Mas se não acontecer, eu vou ter filhos. Então era assim, era meu desejo, era meu sonho, eu nasci pra ser mãe. E aí, quando eu me casei com meu marido, eu já tinha 40 anos, e aí a gente decidiu ir direto pra fertilização, né? Eu tava tocando em 2015, todo o planejamento dos Jogos Olímpicos. Nós fomos um dos principais fornecedores e apoiadores dos Jogos Olímpicos no Brasil. E um dos trabalhos que nós tínhamos era a questão de trazer os estrangeiros para o Brasil. Então, era um desafio enorme. Ou eu engravidava em 2015, ou eu engravidava depois de 2016. Aí eu falei, vamos engravidar já, casamos. E aí a gente engravidou. E na primeira tentativa, a gente engravidou de gêmeos. E aí começou meu primeiro desafio, minha primeira frustração, assim, realmente de dor na vida, que foi quando eu estava com 6 meses de gravidez. Eu tive um problema de saúde, uma ruptura numa das bolsas. Fiquei internada e quando eles tinham 7 meses eu entrei em trabalho de parto. E aí acontece que as crianças nasceram e viveram super pouco e acabaram falecendo. Então, assim, era como se assim, o meu sonho, aquele desejo de ser mãe, e era muito perfeito, né? Porque eu falei, nossa, eu queria ser mãe, e na primeira tentativa, Deus me dá 2. E meninos, porque eu sempre me vi mãe de meninos, nunca vi mãe de meninas. Eu tenho 2 sobrinhas que eu ajudei a minha irmã a cuidar delas, então eu já estava muito conhecendo o universo feminino, mas eu queria ser mãe de meninos. Então era tudo muito perfeito para ser verdade. Então, minha primeira frustração e minha primeira mágoa com Deus, né? Porque eu sempre fui muito ligada à religião, Sempre teve muita fé. Sempre tive muita fé. E então, assim, eu fiquei de mal de Deus. Eu falo que é fácil você perdoar as pessoas, mas difícil é você perdoar Deus quando você sabe que Deus é o dono de tudo, né? Que Deus, ele tem o poder de dizer o sim e o não e te dar as coisas, realizações. Então eu falei, nossa, como é que eu vou perdoar Deus, né? Então fiquei de mal um tempo. Uma época de muito conflito, muita dor, né? Exato. E eu fiquei assim, e até não, obviamente, não só mentalmente, mas fisicamente doente, porque eu tive uma infecção e eu fiquei muito tempo internada, eu tive muitos problemas, tive que fazer muita cirurgia, tudo isso mexe muito com o psicológico. E foram 3 anos de luta até conseguir engravidar novamente, né? Então, em 2017 engravidei, o João nasceu em 2018, em maio. Mas assim, e eu tinha certeza que agora, naquele momento, ia ficar tudo bem, né? Porque afinal de contas já tinha passado por um desafio e na minha cabeça não ia passar por outro desafio. Mas de novo, com o mesmo tempo, com 23 semanas, descobri que estava com placenta prévia, que é uma localização incorreta do cordão umbilical. E aí eu descobri que... Com 3 semanas? Com 23. 23 semanas. 23 semanas. Isso quantos anos depois que você tinha perdido? 3 anos. Depois de 3 anos. 3 anos. Aí você fez outra fertilização. Eu fiz várias. Fez várias. Um processo duro, difícil, complexo. Aí deu certo e teve essa questão do mau posicionamento na... Exato. Então foram 3 anos, assim, eu tive que fazer muitas cirurgias, eu tive muito problema no útero por conta da gravidez dos gêmeos. Nesse processo, eu acabei perdendo uma trompa. Eu tive que fazer uma cirurgia muito pesada de endometriose. Então, depois de 3 anos, né, várias cirurgias e tentativas, aí em agosto de 2017, a gente fez nova fertilização, né, a nossa última tentativa. E aí descobri, né, um mês depois que eu estava grávida, do João.
E aí, em janeiro, eu descobri a placenta prévia, e comecei a ter sangramentos. E aí, tive que ficar internada até ele nascer. Quanto tempo você ficou no hospital? Nossa, eu fiquei quase 4 meses. 4 De meses repouso. direto, internada. Eu Foi uma fiquei. opção ou foi Na verdade, o primeiro mês eu fiquei em casa, só que qualquer movimento que eu fazia, eu sangrava. E aí a médica ficou com muito medo, de não dar tempo, né, de ir para o hospital, em especial porque o sangue eu não sabia se vinha da placenta ou se vinha do cordão umbilical. Então, se viesse do cordão umbilical, era um parto de emergência. E aí a gente tomou a decisão de ficar no hospital, que ia ser a melhor opção, seria mais seguro. Mas foi um processo difícil, porque eu tinha que ficar deitada, não podia levantar, então foram meses assim difíceis. Mas, olhando para trás, eu costumo dizer assim que Deus sabe essas coisas e foi um presente, né, ficar no hospital, assim. 4 meses no hospital, na cama, aguardando o seu filho João nascer. Aguardando o João nascer. Olha que E coisa incrível. e a verdade é que Dedicação, que disciplina já prévia ali, né? É. Coisa... Não, é assim, e quando você tá numa situação dessa, no começo as pessoas vão te visitar muito, né. E aí passa 2 semanas, a vida das pessoas volta A ao vida normal segue. e a tua vida para, né. Você tem ali e aí, obviamente, né, algumas pessoas não deixaram de ir, minha família em especial, minha mãe, minha irmã, meu marido dormiu todas as noites no hospital comigo. Todas as noites? Todas as noites, 4 assim. meses. Ele não dormiu nem uma noite fora, todas as noites Uau. lá. E alguns amigos muito próximos também, tinha o dia da semana que eles revezavam, um ia na quinta, passava o dia, outro na sexta. Mas chegou um momento, assim, que eu me via assim, muito sozinha no hospital, né. E foi nesse momento que eu me apeguei muito mais à Bíblia, que era uma coisa que eu tinha, né. Eu tinha uma fé que às vezes, obviamente, né, a gente é humano, ela ficava meio abalada, porque eu vivia essa coisa um tempo atrás, "O que que vai fazer agora dar certo? Qual a garantia que eu tenho?". E aí eu comecei a me apegar, lia muito a Bíblia. A minha irmã é pastora, e a minha irmã me apoiava muito nessa questão de que vai acontecer, e a gente encontrou, assim, diversas passagens da Bíblia que confirmava, né, que Deus ia me dar esse filho. E a minha médica, eu não podia entrar em trabalho de parto, e a minha médica falava assim: "Raquel, ele vai ter que nascer tal data". Eu falava: "Não, ele vai nascer em 37 semanas, eu tenho certeza disso, Deus me entregou uma palavra". E ela falava: "Pelo amor de Deus, não pode, eu tenho medo que você quer fazer alguma coisa com você e com o bebê". Eu falava: "Não, fica tranquila, que vai acontecer". E dia 1º de maio deram as 37 semanas, ela falou: "Ótimo, então vai ser 1º de maio". E aí o João nasceu. Tô igual eu. Eu sou de 11 de maio. É. E aí ele nasceu, foi assim, ele nasceu super rápido, né, e eu que tive muito problema, porque a placenta prévia, ela tem muito, assim, a questão de sangue, então toda o centro cirúrgico estava preparado para receber, para eu fazer transfusão de sangue, né, então eu tinha uma equipe médica, tinha vasco, tinha cardiologista, e de fato o João nasceu muito rápido e ainda fiquei mais 3 horas em cirurgia. Eu tive muito problema depois do parto, tive transfusão de sangue, fiquei muito tempo ainda um tempo internada. Mas eu falo que, assim, se eu soubesse que as coisas iam tão certo, eu tinha aproveitado mais o meu tempo no hospital. Mas ainda assim eu falo que foi um presente de Deus, porque quando você estava trabalhando, você fica tão no automático, que você não curte a tua gravidez. E a conexão que eu criei com o João no hospital, eu tinha o João na minha barriga e uma Bíblia. Então eu passava o dia inteiro conversando com Lendo ele, para ele a lendo Bíblia, para né? ele, conversando, louvando. E eu lembro, no hospi na sa no parto, né, no centro cirúrgico, e eu estava na cirurgia e o João estava do lado deitado, e aí eu quando eu falava alguma coisa, minha médica perguntava: "Raquel, você tá bem?", eu respondia, as enfermeiras falavam que o João virava o olhinho para me procurar. E Ai, que era um bebezinho, assim, que nossa, recém-nascido, que antigamente nem o olho abria, e ele procurava, porque ele estava escutando a minha voz, de tanto que ele escutou a minha voz falando com ele, né. Então, a nossa conexão, assim, é muito forte, justamente por esse tempo que a gente passou juntos, eu conversando com ele, né, dizendo para ele: "Olha, você tem que ficar aqui, eu realmente quer muito", né, então foi. que história incrível, né? Uma história, depois que passa, né? Assim, quando a gente escuta uma história dessa, depois que passa, que você passou, que você viu que deu certo, é uma coisa, né? Mas a hora que você tá ali, cada novo dia é uma nova renovação da esperança, né? E você fazendo isso aí por
120 dias, 130 dias, todo dia acordando. Que coisa incrível, parabéns. Essa é a de escutar. Enquanto isso, você continuava na UI, você continuava trabalhando? No começo, quando estava no hospital, eu continuei trabalhando até para me distrair. Depois, até pela posição que eu ficava só deitada, começou a me incomodar um pouco. E aí eu decidi já entrar em licença médica, porque não estava dando mais. E a minha cabeça não estava mais funcionando, assim, sabe? Eu não conseguia me concentrar naquilo. Estava só num momento muito de insegurança, né? De desafios. Aí eu preferi não trabalhar mais. E fiquei aí cuidando um pouco de mim no hospital e pensando em outras coisas. Que incrível, parabéns. Eu vejo muito na vida as coisas que vão nos acontecendo, vão, de certa forma, nos preparando para um próximo passo, né? E eu vejo hoje você à frente desse programa Winning Women, que você está à frente da EY, é sobre ajudar as mulheres nesse caminho de empreendedorismo, né? E o caminho de empreendedorismo de mulher, para mim, não tem a menor comparação. O quanto é mais difícil para a mulher. Para mim, não existe quem fala, cara, não tem comparação. Porque uma coisa é, para o homem, você tem a parte de estar provendo sua casa, tem sua família, tudo. Mas para a mulher, você ainda tem esse lado da maternidade, que independente de qualquer coisa, ele demanda a mulher muito mais, né? Tem toda a questão do meio, que geralmente, né, na maior parte dos lugares, ele ainda é mais machista, mais masculino. Tem toda uma questão que herdada, né, um legado. Como que foi para você esse início desse movimento e o que você tem visto e sido bastante inspirado muitas mulheres aí nesse caminho, né? Para mim, entrar no Winning Women realmente foi voltar um pouco o meu passado, que era empreendedorismo. Eu sentia muita falta de me envolver com esse tema. Então, entrar no Winning Women realmente foi transformador para mim. E poder também até reviver um pouco do que eu tinha vivido. E na minha época, imagina que em 98 a gente não tinha programa de aceleração, a gente não tinha mentoria, a gente não tinha nada. Então, a minha vida era muito mais solitária e eu sei exatamente que dor é essa, né? Quais são as dificuldades. Então, poder sentar do outro lado, apoiando essas mulheres, realmente foi, assim, para mim, um presente enorme. E hoje eu vejo que algumas mudanças, né, do passado para agora. Tem mais grupos, tem mais comunidades que se apoiam, mas nada mudou com relação ao desafio das mulheres, né? As mulheres e, obviamente, acho que tem que ter características diferentes mesmo dos homens, né? Acho que a mulher é muito mais empática, a mulher olha muito para o cuidado, a mulher é menos agressiva para negociar, acaba aceitando mais. Eu vejo, assim, negociação de propostas, o quanto elas cedem mais do que os homens, né? Brigam menos por um preço melhor. Mas tem um desafio, porque a mulher nasce com aquela coisa do cuidado, né? Então, eu tenho minha empresa, mas eu não posso abandonar minha casa, né? A mulher sábia edifica o lar. E tem aquela coisa de que eu sou mãe, eu tenho que dedicar, eu tenho que dar atenção, eu tenho mesmo que eu tenha uma equipe de apoio, né, alguém que vá fazer a comida, alguém que vai cuidar da casa, ela quer estar presente, ela quer saber que ela está ali, que ela está cuidando daquele lar que ela construiu. E é um desafio, porque é um trabalho mais do que dobrado, né? O homem, não que ele também não apoie na casa, ele apoia, mas tem o trabalho, volta para casa, as coisas estão mais ou menos organizadas, né? A mulher não, ela se sente culpada quando ela não está estudando com o filho, ela se sente culpada porque ela não está lá. Então, são muitas coisas que envolvem. E o que o Winning Women me trouxe de ensinamento, assim, vendo o desafio dessas mulheres, é que a gente tem que saber que, assim, vai cair um prato, tá tudo bem se cair um prato. A gente, mesmo, ainda que a gente ache, né, que, ai, não estou educando direito, ai, tá faltando alguma coisa aqui, a gente deu o nosso melhor, errando, mesmo errando, foi tentando fazer o melhor. Então, eu tento trazer para elas que tá tudo bem, né? Aqui tá o limite, e não tenta ultrapassar. Porque realmente é difícil. Eu olho por mim, assim, executiva, eu quero ser a mulher que edifica o lar, eu quero ser a melhor esposa para meu marido, eu quero ser a melhor mãe, mas não cabe na agenda, né? Não cabe até na questão de saúde mental, porque não tem aqui o superpoder. Sim. Então, é complicado. E me conta, como que está estruturado o programa Winning Women? Como que funciona esse programa? Bom, o programa ele é um programa global. A gente roda ele em aproximadamente uns 20, 30 países. No Brasil, quando a gente trouxe para cá em 2013,
a gente decidiu trazer um formato diferente. Então, quando você olha para fora, a gente tem muito países que trazem trilha de conhecimento, né? Então, ela vai olhar a dor dela e financeira, ela vai fazer uma trilha de conhecimento na parte financeira. E aqui no Brasil, a gente olhou para o mercado e falou: bom, hoje a gente tem muito apoio de hubs, de aceleradoras, mas muito voltado para o negócio com base tecnológica e crescimento acelerado. Existe um grupo que está no limbo, e normalmente esse limbo são as mulheres, né, que não têm empresas com crescimento acelerado, com base tecnológica. Então a gente resolveu trazer também uma mentoria muito mais robusta para apoiar mulheres que não tinham apoio de ninguém, né? Se você olhar, então, assim, quantas mulheres recebem investimento, né? Mais difícil. Hoje, a gente olha para a Venture Capital, tem muito mais portfólio de empresas fundadas por homens do que por mulheres. Sim. Então, a gente trouxe uma metodologia para cá de mentoria. Então, são 12 meses de mentoria, onde ela recebe sempre 2 mentoras externas, uma focada no desafio do negócio dela e uma focada na indústria que ela está. Então, ambas têm um conhecimento no desafio e um conhecimento na indústria, e uma executiva da UI que vai trazer a nossa metodologia. É uma por mês? É uma reunião por mês, uma mentoria por mês, durante 12 meses. Pessoal e profissional, né? Do nicho, vocês vão buscar dentro do portfólio alguém que possa ajudar ela. Mas ela recebe já, logo no primeiro momento que a gente faz o match de empreendedora com mentoras, ela já recebe essas 2 mentoras que vão acompanhá-la por 12 meses. Então, as reuniões mensais são sempre com as mesmas mentoras para a gente dar continuidade no processo. Tá. Então, além dessas mentoras que ela vai encontrar uma vez por mês, pelo menos 2 horas de reunião, ela também conta toda a estrutura da UI. Então, a gente tem nossos especialistas que fazem as mentorias pontuais, então tem um tema paralelo ao desafio, sei lá, pessoas, a gente traz alguém de pessoas para trazer para elas uma mentoria especial. Além disso, a gente traz para elas todos os meses treinamentos em temas diversos, por exemplo, governança, precificação, negociação, vendas. É online isso. É online. Tá. Alguns a gente faz presencial, quando é relacionado à negociação e vendas, a gente tenta fazer presencial. E além disso, a gente faz os encontros semestrais, porque a gente junta todas as turmas, porque a gente quer continuar uma comunidade viva, onde elas possam fazer negócios entre elas, conhecer todas as empreendedoras, porque a gente sempre fala que uma vez o Winning Women, sempre o Winning Women. Passando os 12 meses de mentoria, você deixa de ser mentorada, mas você não deixa de fazer parte da comunidade e continuar participando dos encontros, treinamentos. Aí o encontro é um daqueles que você foi lá falar sobre a calma da mente, e você viu a quantidade de mulheres que tem ali, né? Então é realmente uma comunidade enorme que se ajuda, todo mundo com o mesmo propósito. Quantas tem hoje no total? Já foram 240 mulheres aceleradas pelo programa que passaram. Tá. E ativas atualmente? A gente tem 20% que não é ativo, que está... Mas diga assim, que passou o processo de 1 ano de mentoria, mas... Então, assim, a gente tem o total que já passaram, né? 240 mulheres. Tá. E a gente, obviamente, num grupo de 240, a gente tem mais ou menos umas 200 que são super ativas, que vão nos encontros, que participam dos treinamentos, que continuam conectadas, continuam pedindo ajuda, pedindo especialistas. Bacana. E aí, todo ano a gente abre inscrição, a gente, inclusive, estamos com as inscrições abertas. Como que funciona a seleção? Tem algum custo? Como é que é o processo? Não tem nenhum custo, Não tem custo? Não, é um processo realmente, assim, um programa pro bono, é uma parte uma parte da nossa responsabilidade corporativa, né, de apoiar empreendedorismo, em especial mulheres, né, que é um nicho muito importante para a gente. Mas o programa, a gente abre as inscrições, a gente tem uns critérios para participar, que o primeiro critério é faturamento mínimo de 3 milhões, ter 51 por ano, ter 51% do negócio e ser a principal tomadora de decisão, porque a gente não mentora homens. Tá. Então, a gente pode até ter sócio, mas ela tem que ser a principal tomadora de decisão, porque a gente vai mentorar a mulher e não o homem. Legal. E aí a gente recebe aí, o ano passado a gente recebeu 300 inscrições, a gente faz um filtro com base, né, nesses critérios. Quantas vocês aceitam por ano? A gente aceita entre 23 e 25. Nosso máximo que a gente conseguiu trazer foram 25, porque tem todo um processo interno de entrevistas, né, com os nossos executivos, aí a gente faz uma pré-seleção, a gente manda para a banca de jurados em torno de 30, 35, e a banca de jurados faz a avaliação, elas fazem um pitch para a banca e a banca sai
de 23 a 25 empreendedoras que vão ser mentoradas ao longo do ano, de cada ano. Bacana. Aí você se inspirou para você montar esse programa. Eu iniciei um programa agora de mentoria da Calma da Mente, a gente chama Comunidade Stoa. Dentro dele, ele tem algumas similaridades. A gente tem um encontro por mês também com a pessoa sobre soft skills. Eu trago bastante a questão da saúde mental. Eu acredito que se a gente não tivesse saúde mental, hoje a gente pega aí 40 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade ou procrastinação incapacitante. A pessoa não consegue focar. Ela não está conseguindo. Ela está lá na empresa, mas está parada. Um estudo que mostra que são em torno de 32% do custo de folha das empresas é jogado no lixo mensalmente por causa da saúde mental. E agora com a inteligência artificial, com esse aumento da exposição cada vez maior em mídias sociais, esse número está crescendo. E isso vem bastante, Raquel, da minha história de empreendedor, né? Eu empreendi com vários negócios, mas cheguei no momento da minha vida em 2021, quando eu tive Covid, que eu fiquei uma semana na UTI, com apenas 10% do meu pulmão funcionando. E ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas, né, até ser entubado. Sabia que tinha 22 leitos, 21 entubados, só eu que não. E eu passei por um momento muito difícil. Foram 7 dias no limiar, ali entre a vida e a morte, nesse período. E quando eu saio, eu não consigo me conectar mais aos meus negócios, aos meus trabalhos. A minha mente simplesmente não ia, não focava. Eu olhava para aquilo, não conseguia. Aí eu fui ver, eu estava com depressão, não, né, estava desconectado. E a partir desse momento eu iniciei uma jornada, isso foi 2021, para me curar. Basicamente, eu não queria tomar remédio, foi uma opção que eu fiz, porque eu sabia que o remédio ia resolver o efeito, não ia resolver a causa. Eu senti que algo tinha mudado dentro de mim. E ali, como você, eu também mergulhei na teologia, li a Bíblia inúmeras vezes, só que eu fui lendo os demais também. Li os livros do Espiritismo, do Hinduísmo, do Budismo, do Judaísmo, do Islamismo, fui lendo todas as escrituras. Mas encontrei no estoicismo, que não é religião, é uma filosofia, a cura para minha mente. A cura para o meu medo, para a minha ansiedade. Aquilo ali, de certa forma, eu consegui me reconectar. Obviamente, eu digo para as pessoas, eu falo, cara, eu fui trazendo conhecimento com a teologia, com Deus, com a reconexão com a minha fé, mas no final, o estoicismo foi a pedra roseta que conseguiu traduzir aquilo que Jesus já vinha dizendo desde o início. E consegui, graças a Deus, me curar, sair disso, e nos últimos anos já foram mais de 50 mil pessoas levando essa questão da saúde mental. E aquele dia a gente conversou bastante para, né, tive a honra de levar o Calma da Mente Despertar lá para as mulheres do Winning Women. E eu queria escutar de você, como que você tem percebido dentro desse universo feminino o impacto da saúde mental? Como é que você tem sentido? Como é que está isso no universo feminino? Olha, eu acho que as pessoas estão doentes e elas não sabem. Então eu vejo, e engraçado, né? Desde quando eu te conheci, eu não paro de pensar em tudo que a gente conversa, né? Nosso último almoço, você falando. E assim, quando eu começo a ter, eu falo que, ai, tô começando a ter pânico. Porque muita coisa pra fazer, não sei o que, você fala, ai, eu tô meio ansiosa. Aí eu falo, gente, preciso pensar no... Eu penso em você, é incrível como você veio à minha cabeça. Não, que isso. Assim, foi bastante transformador desde que a gente voltou a se falar no encontro da Endeavor. Mas assim, eu converso com as meninas e agora eu presto mais atenção nisso, né? Presto muita atenção e acho que você que me deu esse estalo, assim, porque a gente não percebe, a gente vai levando as coisas e a gente não para pensar que qual é a consequência de tudo isso. Mas quando você levou lá o tema do encontro, eu percebi mais como isso era importante, porque foi assim, nosso grupo de WhatsApp, todo mundo começou a falar sobre o tema. E as pessoas, elas estão sentindo, mas elas não falam, né? E aí a gente começa a captar. Eu sempre vou almoçar com a empreendedora e começa a falar, eu falo, gente, ela tá realmente, assim, a ponto de um burnout. Porque é muita coisa. Muito. Muita coisa. E a gente não tá prestando atenção nisso. E de verdade, eu acho que assim, é o desafio do momento, é essa questão do excesso de coisas que a gente tem, a falta de tempo, a falta de cuidado, a gente não está cuidando da gente, a gente está sendo engolido pelo tempo e as pessoas estão tomando remédio. Remédio para dormir, remédio para dormir, remédio para acordar. perder o sono, remédio para isso, para aquilo, né? Assim, olha, juro, todo mundo que eu converso tem um novo remédio para contar.
Né? E não é que assim, a moda tá falando dos implicados. Não, Diferente. agora a moda é falar do qual é o teu antidepressivo. Você já tava. O que você toma pra dormir? Eu não tomo remédio, não tomo pra... Como assim não tomo remédio? Você é brincadeira? Eu falei, não tomo, não tomo. A gente cria. Sabia que a Eu gente acho produz. chique, não toma remédio. Hã? Acho bem chique que não toma remédio. A gente produz mais de 150 mil químicos diferentes a cada instante no nosso corpo. 150 mil. Sabe quantos remédios tem uma farmácia? Em torno de 3 a 4 mil SKUs, diferentes remédios. Nós temos 150 mil no nosso corpo. Aí você fala que a gente cura a farmácia, não, qualquer remédio que você toma, ele só vai estimular o seu corpo a produzir o que precisa para derrotar aquele vírus, a bactéria, a falta de coisa. Então, quando a gente começa a tratar a mente, isso, eu sou engenheiro, fiz direito também. Mas quando eu fui sair desse lugar e eu fui mergulhar, fiz pós-graduação depois em neurociência, agora estou fazendo, mergulhando em psicologia, psiquiatria, para entender isso aí, né? Psicanálise. Sou muito curioso com como que a mente é poderosa, como que a mente ela é capaz de nos adoecer, de nos matar. Sabia que existem estudos? A gente fala, nossa, a pessoa está morrendo de tristeza. Que isso é real. A pessoa, quando ela se entrega à tristeza, ela começa a combater células do próprio corpo. E a pessoa, eventualmente, ela morre. Isso é um fato. E a felicidade, a calma, o foco, a tranquilidade cura o corpo. E isso pode estar no GPT, tem centenas, milhares de estudos. Só que a gente continua, né, indo nesse automático, achando que a gente tem que ir. A gente muito preocupado com o que a gente tem que fazer e com o que a gente tem que ter. Mas a gente esquece que a única coisa permanente é o que somos, né? É a nossa alma, a nossa conexão. Então, para mim foi muito transformador viver essa mudança, porque eu era o outro lado. Eu era o lado executivo, empreendedor, para de conversa fiada, vamos focar, vamos trabalhar. E quando eu caí nesse buraco, eu fico vendo sua história, né? Como que você teve que entrar num buraco muito difícil de dor, a maior dor do planeta. Acho que não existe uma dor maior que essa, né? Perdeu um filho, perdeu dois. Depois você teve um segundo filho, em circunstâncias extremamente desafiadoras. Para hoje você tá nesse ponto de inspiração para milhares de mulheres, né? Eu fico vendo como que Deus é maravilhoso, né? Como que a vida vai nos preparando para esse lugar. Você tá falando de remédio, né? A primeira coisa que queria enfiar em mim era remédio, né? Eu falava assim, não, vou viver meu luto agora. O remédio vai disfarçar o luto. E eu nunca vou superar isso. E assim, eu passei sem nenhum remédio. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei uma decisão de eu não vou tomar remédio. Você não tomou remédio durante o luto? Nada, Uau, nada. que Uma força. médica indicou Rivotril, eu cheguei a comprar, mas eu falei, eu até tomei a decisão de não tomar, porque eu lembro de uma amiga que falava assim, que ela tomava um remédio que era uma falsa alegria, né? Ela não conseguia chorar, ela ficava feliz, mas por dentro ela não. Ficava nula, né? Anestesiada, né? E aí, quando desmamou o remédio, veio a tristeza, porque assim, o luto, uma hora ele chega. Se você não viver esse luto na hora que tem que ser, ele vai chegar no momento. Então, eu tomei a decisão de viver meu luto, eu tinha que passar por aquilo. Obviamente, a gente não sabe por quê, a gente não aceita, mas assim, é o que é. E você vai ter que, de alguma forma, aceitar em algum momento, porque a vida vai continuar, né? Então, assim, obviamente a chegada do João melhorou muito a minha vida, né? Porque foi como... Mas foi 4 anos depois também, sim, né? Foi, obviamente ninguém substitui ninguém, né? Sempre eu me lembro, falar, esse ano as crianças teriam 10 anos, gêmeos teriam 10 anos, todo ano eu lembro, não é uma coisa que eu vou esquecer, né? Eu falo que em algum momento eu vou ter que contar pro João, que ele tem 2 irmãos, ainda não contei pro João isso, né? Então tem uma etapa aí pra gente pensar como a gente vai fazer isso. Mas assim, eu decidi não tomar, porque eu não ia viver meu luto, eu precisava. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, Nossa, porque parabéns. eu realmente, assim, sou muito bem resolvida com a história, porque definitivamente eu vivi todos os pedaços do luto. Tive meu momento de ficar de mal com Deus, me reconciliar com Deus, entender que sem ele é pior. Depois ver que depois ele me trouxe o João, que assim, é uma bênção, uma criança muito especial na nossa vida. Então, assim, não adiantava remédio, não queria de jeito nenhum. Parabéns, que incrível. Eu assisti recentemente a série Chosen. Você chegou a assistir ela? E eu assisti os 3 primeiros, ainda não terminei. É no quarta temporada, é muito bonito. Tem uma hora que o Davi, eles fazem um prequel, né? Volta lá atrás, porque o Davi veio
2000 anos antes de Jesus, 1500, alguma coisa assim, bem antes. E o Davi perdeu um filho. E ele estava jejuando, estava ali no limite né, no sofrimento, a dor, ele é a esposa dele. E ele perdeu o filho dele. Aí ele perde o filho dele, aí ele volta, toma banho, faz a barba e vai pronto para iniciar os trabalhos funerários e tudo. E a esposa dele, revoltada com Deus, e fala: Davi, mas você continua acreditando em Deus mesmo agora, depois disso tudo? Ele falou algo muito bonito. Ele falou: eu continuo acreditando nele mais agora. Porque a fé é algo que a gente tem que ter nos momentos mais difíceis e não nos momentos bons. Nos momentos bons você nem precisa da fé, você está bem. É nos momentos difíceis que a gente precisa dela. E o nosso filho, ele foi embora, ele teve a permanência dele aqui muito curta, foi embora. Mas nós em breve também vamos embora. Daqui 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, a gente vai. E a gente vai estar do lado dele novamente. A gente vem, tem essa experiência. Eu acho ela muito bonita porque eu trago isso bastante no estoicismo, a segunda lente, que é a lente da humildade. Quando eu estruturei o método, né, com as 7 lentes, a primeira é a gratidão, a segunda é a humildade, a terceira é a fé, a quarta é a sabedoria, a quinta é a coragem, a sexta é a disciplina e depois é o transbordo, é voltar para o mundo, né? E na segunda, quando a gente vai exercitar a humildade, o que é o que mais nos deixa humildes? O que nos equaliza a todos? Um bilionário com um mendigo ou qualquer pessoa? É a nossa impermanência, é a morte. A gente vem para dar 80 voltinhas em torno do Sol, a gente volta. E a vida é o que acontece, esses 80 é a média. Às vezes você tem um bônus, 10, 20 anos, às vezes você não tem, não termina a volta, mas é isso, não é muito mais que isso. O fato é que daqui 50 voltinhas, provavelmente ninguém está assistindo esse podcast, nem nós vamos estar por aqui mais. Isso é um fato, isso é natural da vida. Então, quando a gente começa a enxergar isso, a questão natural que vem é: ok, o que eu tenho que fazer nessas próximas voltinhas? Qual que é o objetivo? E eu passei muito tempo buscando essa resposta. E foi quando eu encontrei essa resposta que eu saí da minha depressão, que eu reconectei ao propósito. Porque no início, eu achava que era dinheiro, eu consegui dinheiro. Eu achava que era fama, eu consegui fama. Eu achava que era sucesso, reconhecimento, prêmios, títulos, eu tive tudo isso. E não encontrei a felicidade nesse lugar. É bom ter dinheiro, ter as coisas, mas não é sobre isso. A hora que você tem, você fala: e aí? Porque para onde que você caça? Porque se fosse assim, por que você pega, né, grandes empreendedores, grandes Elvis Presley, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, tantas pessoas que atingiram o topo da fama, o sucesso e o dinheiro, tiraram a própria vida? Porque ali você vê que não é sobre isso. E tem uma passagem de Marco Aurélio, o grande imperador romano, uma a base do conhecimento estoico que chegou, que para mim traduz isso muito bem. Que os senadores chegaram nele e falaram: Marco, você é tão focado em viver de seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele para, pensa, fala: bom, existem 2 possibilidades. Em uma existe algo depois da vida, em outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito. Somos seres espirituais passando por essa breve experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não vou levar meus palácios, meu ouro, minhas joias, meus exércitos, não levo nem meu corpo. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes, meus valores. A justiça que eu pratiquei, a coragem que eu tive, a sabedoria que eu adquiri, a temperança que eu vivi minha vida, né, o equilíbrio, isso faz de mim quem sou e isso eu levo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver meus valores, das minhas virtudes. Então eu não quero desperdiçá-la. E ali, Raquel, quando eu vi aquilo, eu falei: gente, é sobre isso. É isso que Jesus disse o tempo inteiro, para a gente viver os nossos valores. Ame o próximo como a ti mesmo, né? A regra de ouro. Faça o bem, não traga o ódio, perdoe. Aí a coisa conectou. E o estoicismo foi o que me ajudou a enxergar isso aí. Então, eu fico vendo essa história sua, fico admirado como você naturalmente conseguiu extrair essa fé e essa força. Mas Parabéns. é legal você falar sobre isso, porque assim, às vezes eu pergunto para as pessoas qual é o legado que você quer deixar, né? E vem respostas tão diferentes, assim, né? E engraçado que a maioria vem um legado de coisas materiais, né? E quando eu mudei de área na UI, foi muito sobre legado, propósito.
Eu não quero ser lembrada por alguém, mesmo porque eu não vou construir nenhuma fortuna, mas assim, não por alguém que construiu algo material, mas alguém que ajudou, sabe? Que deixou alguma história, né? De apoiar empreendedores. E o que eu quero, como eu quero que meu filho lembre de mim? Né? Não quero que ele lembre de mim porque, minha mãe me deixou, me deixou aquilo, mas assim, minha mãe me transformou vidas, né? E para mim, acho que eu estou seguindo muito bem esse caminho, pelo menos com relação a ele. Eu escrevi um livro, um capítulo de um livro, Bacana. Como e foi um chama? livro Ensemble. Foram 149 mulheres do mundo todo que foram selecionadas para escrever um capítulo contando a sua história. E foram mulheres de impacto, né? Então, é um livro é, que rodou o mundo todo, e aí eu fui uma delas. E aí o João sempre falou para mim assim, mamãe, é chato trabalhar, não sei o que, você trabalha muito, trabalha muito. E eu tentando explicar aquilo que eu fazia, eu nunca consegui. Até que um dia, no lançamento do livro, ele foi. E aí tinha muita gente, porque afinal de contas eram muitas mulheres, né? As brasileiras, né, que estavam aqui, a maioria estavam da assinatura do livro no lançamento, e o João foi. E foi um dia que, por acaso, foi um encontro semestral do Winning Women, e elas atravessaram a rua e foram para a livraria que era ali em frente ao escritório. E quando eu cheguei, o João viu aquele monte de mulher em cima de mim, eu assinando o livro, ele não entendendo nada. Aí voltando para casa, ele falou assim: ai, mamãe, agora eu entendi seu trabalho. As pessoas gostam muito de você, né? Uau, que lindo. Por que as pessoas gostam tanto de você? Você faz o bem para elas? Eu falei: faço o bem para elas. Ele falou: nossa, tinha 1.000 pessoas naquele lugar, todo mundo em cima de você. Olha, que lindo. E a Tem partir daquele preço isso. momento, a partir daquele momento ele entendeu qual era o valor do meu trabalho, que eu amava o que eu fazia por conta disso, né? Então, ele sempre fala agora que a mãe dele conhece muita gente, que a mãe dele ajuda pessoas. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para ele, e eu nunca conseguia. Mas o dia da assinatura do livro foi incrível, porque ele pôde ver com os próprios olhos dele o que é ser alguém que está ajudando e recebendo reconhecimento disso, né? Então, foi muito especial, assim, que agora não Bacana. preciso falar mais nada, que ele já entendeu. Que incrível, parabéns. Raquel, muito legal. Então, o Winning Women é um projeto focado em mulheres. Eu sei que você tem outro também, né? Você tem alguns outros também focados em mulheres e tem outros também em homens, em geral, Empreendedor do Ano. Fala um pouco pra gente dos demais programas que vocês Tem o têm. programa Empreendedor do Ano, que é um programa que a gente reconhece empreendedores que têm uma jornada de sucesso, assim como você participou 2 vezes, né? Um na categoria Impacto, o outro na Emerge, então são várias categorias. Uma honra enorme participar desses dois. O primeiro da BB Store, lá quando eu estava em 2015, foi engraçado, foi 10 anos depois, né? Quando eu fui no programa lá no Rio, na final, eu tinha dado a minha capotada lá com a BB Store. Já tinha saído da empresa, estava só no conselho, não estava mais casado. Um caos aquilo lá. E foi muito legal que 10 anos depois eu ser reconhecido na categoria Impacto, depois de tanta aprendizado e capotada, e levanta e volta, e vai e É um espírito volta. empreendedor, né? 10 anos depois, eu fiquei muito feliz aí com esse segundo reconhecimento. E esse programa, como é que ele funciona? Explica para a turma. Esse é um programa global também da UI, a gente roda em mais de 60 países. E aqui no Brasil a gente tem algumas categorias de reconhecimento, né? Então a Master, que são empresas que já estão consolidadas nos setores de atuação, são empresas já grandes, consolidadas. A categoria Emerging, que são empresas com crescimento acelerado, então normalmente as scale-ups. A gente tem o Impacto socioambiental, que são empresas que nasceram para resolver uma dor social e ambiental. Family Business, que a gente reconhece uma família que já esteja na segunda, terceira geração e que o processo de sucessão foi feito de uma forma exemplar. Executivo empreendedor, que é um CEO de uma grande organização que está fazendo uma transformação relevante dentro da empresa. Lifetime Achievement, que é um empreendedor que está deixando um legado para o país, que ajudou a transformar a sociedade através, né, de doações, de projetos de impacto. E agora, recentemente, há 2 anos, o programa, a categoria Winning Women, que a gente reconhece uma empreendedora que realmente cresceu através do programa de aceleração nosso. E aí a categoria Master, como é um programa global, o representante dessa categoria vai representar o Brasil e Mônaco, que a gente roda em 60 países, cada um sai com o seu representante, e aí a gente vai para Mônaco disputar o prêmio global. Incrível, é um Oscar do É o empreendedorismo. Oscar, exatamente. E aí a gente tem também um programa de aceleração para empresas, para startups de impacto,
Então a gente ajuda a acelerar essas empresas para que elas consigam atender a demanda do mercado. É parceria com a Endeavor esse? Não. Não, Não? não. Esse nasceu do programa Empreendedor do Ano, que a gente entendeu que as empresas da categoria impacto, elas tinham realmente uma função, um papel muito importante no mercado, que é ajudar a atender a demanda, né, seja climática, de saúde mental, da questão de energia. Então, a gente entendeu que tinha uma demanda, mas que elas eram pequenas para atender o tamanho do mercado, decidimos acelerar para que elas pudessem atender mais rapidamente essas demandas. E aí a gente também tem outros programas, a gente tem o programa Executivas do Agro, que é um programa também, de relacionamento para mulheres que estão em cadeiras C-level dentro de indústrias do Só agro, do agro, que só do legal. agro. E se o empreendedorismo já é uma minoria mulheres ainda, o agro talvez mais Pior, minoria ainda, né? pior. E aí é voltado para executivas que estão hoje em cadeiras C-level ou diretoria, e também para pessoas que são sucessoras, né, de empresas do agro, e a gente apoia também na construção aí, né, do lugar de fala, da relevância da gente levar o tema mais para essa indústria. A gente também tem o CFO Fórum, que é são encontros que a gente faz a cada 3 meses com CFOs, trazendo temas relevantes que estão na agenda deles. A gente tem também o Board Members, são encontros que a gente faz com conselheiros para discutir temas relevantes da agenda de conselhos. E assim, temos programas É também. muito É programa muito que é, programa, muito programa. lá é muito ativo. A E você gente tem também não para um minuto, né? a gente tem o programa Alumni, que é um programa para ex-colaboradores da UI, que a gente quer manter na nossa rede, seja para conectar hoje com as empresas que eles estão trabalhando, para ajudá-los aí com atualizações de temas e também até, obviamente, voltar para a UI em um momento. Nossa, é muita É. coisa. Eu sabe que eu estava conversando com um amigo outro dia, a gente fez uma reunião num projeto que a gente está fazendo junto, e ele falou, Léo, como é que você está dando conta desse, né? Porque manda transcrever tudo, depois vem aquela transcrição, aí você faz 6 reuniões no dia, são 8 horas de transcrição, depois como é que lê isso tudo, que hora que é, porque no dia tem mais 8 e vai. Aí eu contei aquele caso até do nosso almoço lá. Eu falei, eu não sei como amigo outro dia aí, ela tá fazendo isso pelo celular, tem um aplicativo que faz para gravar a conversa da reunião, faz um transcrito enorme ainda da reunião. Então, assim, o seu online, o seu offline, ele falou, como é que faz? Eu falei, eu não sei, vou encontrar pra ela, vou perguntar pra ela como é que ela tá fazendo pra dar conta desse tanto de sumarização de tanta coisa, né, que a gente vai tendo hoje em dia. Mas é loucura. Mas que bom que a tecnologia está aí para ajudar, né? Então, Imagina você ter que escrever na mão enquanto está na reunião, para depois passar para o computador. e como é que você tem sentido? Como é que anda a sua calma da mente? Olha, você sabe que 2 situações, né, nos últimos tempos. Acho que uma foi muito a nossa conversa, que a gente teve lá atrás, quando eu falei para você participar do Empreendedor do Ano, e também um pouco do nosso encontro lá na Endeavor. E outra foi aquela minha viagem que eu te falei que eu fiz para Alter do Chão, Sim. que foi assim um momento muito para mim, e lá eu descobri muita coisa, a questão do silêncio, eu tive que fazer um momento de ninguém podia conversar, e no começo o silêncio me incomodava, porque era uma coisa nova na minha vida, não tinha silêncio. E hoje eu descobri como o silêncio é importante, como eu preciso estar um momento parada, sem fazer nada. E com isso, acho que uma mudança, eu preciso mudar muito ainda, mas assim, eu já senti algo muito relevante, é eu estar presente naquele momento nas coisas. Eu sou uma pessoa que eu tô assistindo uma série, vendo o celular ao mesmo tempo, vendo uma revista, assim, multitasking, e que me incomoda, mas eu não consigo não fazer. Mas agora eu passei a falar, eu preciso estar inteira, eh, nessa hora. E aí um dos exercícios que estou fazendo, em especial na hora de assistir séries, é ver série coreana. Porque eu sou Tem obrigada que ler. a ler a legenda, porque eu não vou entender nada. Porque daí você tá em inglês, você pode até não pegar tudo, mas assim, dá pra pegar mas a série coreana é impossível, né. Então assim, pra mim é um exercício de ficar só fazendo aquilo. E você medita? Não, você sabe que é uma coisa que eu queria muito fazer, né, mas eu tenho um problema muito sério em meditar, porque assim, eu não consigo, eu começo a pensar em milhares de coisas e olha, esse é o desafio. Mas você sabe que a prática da meditação, existem inúmeras práticas, né?
Mas a prática da meditação, as pessoas se confundem muito que acham que é sobre não pensar em nada. Existem meditações que é sobre não pensar em nada. Existem algumas que é sobre você observar o pensamento, o que é completamente diferente. Porque, por exemplo, de tudo que eu aprendi na minha vida, que eu busquei, que eu fui atrás, que eu li, você fala, Léo, o que mais te transformou de tudo que você aprendeu? Para mim foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Você tem essa percepção que você não é os seus pensamentos? A maioria das pessoas se identifica com o pensamento. Por exemplo, eu pergunto isso, eu pergunto de uma outra forma. Estou no auditório, falo, quem é isso? Percebe, você tem essa consciência que você não é um pensamento. Geralmente 5 a 10% tem. Eu pergunto de outra forma. Quantos de vocês já não concordaram com o pensamento seu? Aí metade levanta a mão. Aí depois eu pergunto, vamos lá agora, quantos de vocês já pensaram alguma coisa que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso aqui. Aí a gargalhada, todo mundo levanta a mão. Então perceba o seguinte, como que você pode não concordar com algo? Se existe o não concordar, se existe a avaliação, a observação, existe o pensamento, que é o objeto, existe você, que é o observador. E quem é você? Você é essa presença, essa alma por trás desses olhos me olhando, onde você está me dando um percentual da sua atenção. Existe um percentual enorme, 99%, que está fora desse momento. Está cuidando do seu corpo, está substituindo 25 milhões de células por segundo. Você está escutando a britadeira ali, o avião passando, a temperatura do seu corpo, como é que ela está, o alimento que você alimentou logo antes, que está digerindo, está se transformando em célula nesse instante. O seu corpo, você recebe mais de 2 milhões de bits de informação por segundo. Auditiva, sensitiva, tativa, olfativa. Você edita em tempo real e você guarda um percentual pequeno disso. É o nosso cérebro pegando tudo isso. E ele gera um volume absurdo de pensamento. Mas quando você começa a observar que você não é o seu pensamento, você fala, mas peraí, essa ansiedade, mente no futuro, ansiedade. Mente no passado, pensamento no passado, depressão. Pensamento no presente, fugindo do presente, assistindo série, com celular, com joguinho, com TikTok, procrastinando, não estando presente. Os 3 passos que eu chamo de roda da aflição. Tudo isso acontece porque a sua mente, seu pensamento está fugindo de você. Agora, olha que interessante, a hora que você entende que você não é os seus pensamentos, aí você tem que entender uma segunda etapa, que é tudo que nós somos e fazemos e vivemos vem do pensamento. E você não é um pensamento. Olha que louco que é isso, né? Eu digo o seguinte, para facilitar, imagine que seus pensamentos são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Às vezes é uma nuvenzinha, passa lá aquela siluzinha. Às vezes é uma CB, uma cúmulos nimbus, uma nuvem negra. Às vezes você está dirigindo uma nuvenzinha, de repente, brum, uma nuvenzona. Aí, o que acontece quando vem essa nuvenzona? Acelera, te dá medo. Seu pensamento negativo coloca cortisol, adrenalina, noradrenalina no seu corpo e o pensamento começa a ir para o lado da defesa, você entra no estado de luta e fuga. Quando são pensamentos positivos, traz um outro preset de hormônio, dopamina, oxitocina, serotonina. Então a gente está constantemente saindo do modo reativo, de luta e fuga, guerra, para o modo de criação. Você tira um preset de hormônio e põe o outro. E a chave para você determinar qual grupo de hormônio que vai entrar no seu corpo é o pensamento. Então, quando a gente passa a controlar o nosso pensamento, você controla seus sentimentos. Seus sentimentos são hormônios gerados de acordo com o seu pensamento. Cada palavra que você disse até hoje, ela iniciou onde? No pensamento. Você quer mudar a palavra? Muda o pensamento. Cada ação que você tomou iniciou onde? No pensamento. Você quer mudar a ação? Muda o pensamento. Cada hábito que você tem, vou malhar, comer comida saudável, fazer isso, fazer aquilo outro, inicia onde? O hábito é uma repetição da ação. Você quer mudar o hábito? Muda o pensamento. Perceba que tudo volta pro pensamento. E é desesperador, tu começa a meditar e começa a falar, nossa, daqui a pouco tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu começo a passar um dia na cabeça, amanhã tem que fazer. Eu falo, meu Deus, não tem paz. A meditação é pra você aprender a controlar o pensamento. Quer fazer uma prática rapidinho? Vamos. Vamos fazer com o nosso público aqui, ó. Fecha os olhos. Inspira profundamente. Sol.
Mais uma vez, inspira. Segura. Solta, relaxando. Perceba o silêncio. Agora você vai ordenar para sua mente que ela silencie. E você vai ficar tentando adivinhar qual o próximo pensamento. Faça isso agora. Pronto. Olha os olhos. Conseguiu adivinhar? Deu uma bugada, ficou tudo branco. Não consegui adivinhar qual é o próximo pensamento. Não deu um silêncio total? Deu. Por quê? Porque você se colocou no papel de observadora. A hora que você se coloca no papel de observadora, você desativa o seu neocórtex e você sai da reatividade. Você está só observando. Aí ele não produz pensamento. Aí fica um silêncio. A gente fez o quê? 5 segundos, 10 segundos? Esse é o tijolinho. O primeiro tijolinho da edificação da meditação. Quando a gente traz esses protocolos, que você começa a colocar eles, você começa a acessar esse lugar de silêncio. Cada música ela é composta pelo silêncio, é o silêncio entre as notas. E a nossa consciência, a nossa presença está nesse silêncio. Que a nossa intuição, a nossa alma, ela sussurra. E a nossa mente, ela grita. Quando você silencia a mente, você se conecta. E é nesse lugar que você tem calma, você tem paz, você tem inspiração, você tem um flow acontecendo. Aquela hora que você trabalhando, a coisa vai. É só nesse lugar. No lugar da mente não vai. É muito incrível isso. E isso aí tem mais de 5.000 anos, 6.000 anos, esses conhecimentos. Agora a gente passa a ter acesso a isso. É muito fantástico. A gente passou pelos programas, acho que podemos anunciar que em breve nós vamos ter um programa de saúde mental junto com as mulheres do Winning Women. Exato, a gente está aí trabalhando numa sessão para a gente estar com essas mulheres, porque como foi um sucesso a palestra que você fez, todo mundo está querendo aí que fazer uma sessão final de semana, alguns dias aí para a gente se reconectar com a gente mesmo. Então, tô assim, nossa, louca para ver Vai ser como incrível. é que vai ser isso, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Eu fiz ano passado 2 para a turma do IPO, fiz 8 retreats, fiz para a turma do João Kepler, fiz alguns do Calma da Mente, esse retreat de final de semana, é o que a gente vai fazer junto, a pessoa chega numa sexta, vai embora domingo, e são 3 dias de reconexão profunda, de chegar nesse lugar que eu te trouxe agora. E assim, a gente faz eles muitas vezes online, faz presencial, mas quando a gente faz no retreat, você imagina que você está cavando, sem celular, focado naquilo, sem a ação do dia a dia, a gente consegue chegar a níveis muito profundos, muito transformadores, e a gente tem tempo, né, para desenvolver essas ferramentas mentais. E é impressionante o que a gente consegue medir depois, Raquel, quando as pessoas voltam, a evolução na performance no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal, porque tudo que a gente faz nos contém. Então, quanto melhor está o que nos contém, melhor é o resultado que a gente faz. Quero te agradecer. Quero agora, para a gente terminar, queria que você indicasse um livro que você tem gostado, você está lendo, depois eu vou te dar o meu de presente. Bom, eu leio bastante livros, mas eu estou numa fase muito de romance. Mas um livro que marcou muito a minha vida foi A Viagem de Theo, que é um livro que conta a história de um garoto que tem uma doença e ele viaja com a tia ao mundo para conhecer as religiões e buscar, através da religião, a cura da doença dele. Que legal, Viagem de Theo, meu A filho chama Viagem de Theo. Theo, é um livro muito legal. Foi aí que comecei a conhecer um pouco de religião e me interessar muito pelo tema. E filme, parece, assim, é um filme antigo, mas para mim traz muito o que realmente importa, que é a paixão de Cristo, que ali mostra porque Jesus veio. Do Mel Gibson. É lindo. porque Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados, né? Então acho que para mim é isso que fala muito sobre a religião que eu gosto, que eu realmente admiro, e aí é onde eu encontro a minha fé. Então esse filme fala muito sobre isso, né? É lindo esse filme. Pesado, né? Pesado, Duro de ver, né? Mas pesado. bonito, né? Uma mensagem de Cristo maravilhosa. É. Muito bom. E que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres e homens que estão nos assistindo?
Eu acho que para os empreendedores e empreendedoras, eu acho que não desistir dos sonhos, continuar resiliente, continuar inconformado e acreditar no teu potencial que sempre vai dar certo. Isso é o mais importante. E para as pessoas é realmente se conectar, que eu tenho feito muito esse exercício de me reconectar comigo mesma e tem dado muito certo. Eu acho que eu estou começando a experimentar de um momento muito mais tranquila na minha vida, com menos fomo, mas mais focada no que realmente importa, menos no ter e mais assim do ser. Então, Uau, que lindo. Parabéns. Obrigado por ter vindo aqui. Eu quero te dar presente meu livro. Esse livro aqui eu venho fazendo podcast há 3 anos, um por dia, então já são mais de 1.300 podcasts, episódios, com pílulas estoicas. Eu brinco que esse livro parece um livro, mas ele é uma série da Netflix com 365 episódios para dentro do lugar mais incrível que é dentro de nós. Então, cada semana ele tem um tema: superação, saúde mental, gratidão, bases estoicas, jornada, empreendedorismo, tudo. E cada dia você tem um QR Code. Você bate o QR Code, você pode assistir o livro. Então, o livro tem 365 episódios. Então, a vida é uma luta, mais do que uma dança. Requer treino árduo e uma vontade indômita para prevalecer, Marco Aurélio. Aí você bate aqui e vai ver o episódio todo. Tá, muito bom. Obrigada, adorei. Para você. Obrigada. Obrigado você por ter vindo. Foi uma honra enorme, um prazer te ter aqui no podcast. Se as pessoas quiserem te contactar, qual que seria o melhor canal? É o LinkedIn, tô como Raquel Teixeira. E aí, só me mandar mensagem que eu respondo. Boa, beleza. E quero agradecer a cada um de vocês que está aqui com a gente. O Calma da Mente é um trabalho que eu vou levar para 10 milhões de pessoas nos próximos anos. Saúde mental, reconexão, ajudar as pessoas a transformar, eliminar a ansiedade da sua vida, transformar a procrastinação em ação. Isso tudo através da gente aprender a controlar nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções. É extremamente poderoso. E isso salvou minha vida e já de mais de 50 mil pessoas aqui nesses últimos anos. Então, eu te convido a vir participar dos nossos programas, a se conectar, a compartilhar com as pessoas que estão precisando, estão nesse momento, porque, como disse Marco Aurélio, faz bem a abelha, faz bem a colmeia. Faz mal a colmeia, faz mal a abelha. Esse é o conceito de simpatia do estoicismo. Nós estamos todos conectados. Quanto mais a gente traz essa ajuda para o outro, para o próximo, melhor é a nossa vida, melhor é o nosso meio, melhor é o nosso planeta. Obrigado a cada um de vocês. Raquel, muito obrigado. Siga nosso canal, Léo Simão Estoico, e até o próximo episódio. Fique com Deus. Se esse conhecimento fez sentido para você, segue o nosso canal, compartilha. Se você quiser saber mais sobre os nossos protocolos da Calma da Mente, vem participar conosco. Basta você entrar em Léo Simão Estoico, no meu Instagram, lá você vai ter os links. Se estiver assistindo isso no YouTube, aqui também vai ter. Você participar com a gente e aprender protocolos específicos para tirar a sua mente desse estado de luta e fuga, te colocar nesse estado de presença, de paz, de felicidade e de gratidão. Fica com Deus.